você teve agora uma filhinha, tem um pouquinho mais de um mês, né? Helena. Já tá aprendendo um monte de coisa que vai poder aplicar com ela. Eu acho que começa a nossa cabeça a ficar muito voltada para o que a gente vai fazer com o filho, com tudo, né? Muito, Fátima, assim, mexeu muito comigo de uma maneira muito positiva, assim, né? Heleninha, ainda falo com a Thaís, né? Esse pacotinho chegou, não trouxe mala, não trouxe nada, me movimentou a casa inteira, né? De uma ocupou, muito, né? Ocupou a casa de uma maneira muito gostosa, né? Então é isso, eu acho que acho que é o exemplo que a gente tem que dar para ela, né? A hora que ela começar a comer a papinha dela, né? A sentar com a gente ali para comer, sempre de uma maneira familiar ali na mesa e tal. E tô procurando ser um paizão, tô trocando fralda, ajuda a dar banho, acordo à noite. Eu até falei com a minha mulher assim que eu não achei que era tão difícil amamentar. Não é tão fácil amamentar, né? Porque, assim, machuca, né? Também a mulher, ela acorda muitas vezes à noite, né? Claro, fica muito cansada. Então, eu ajudo, sei lá, acordo junto, pego ela, tento fazer ela dar uma calmadinha. Isso é super importante, Ela não consegue acalmar e falo, amor, acho que ela quer mamar. E acordo ela, ajudo ela ali a colocar ela no peito dela, depois coloco pra rotar. Então, como pai ali, eu tô tentando... ajudar como eu posso e exercer a minha função de paizão mesmo, né? Que tá uma delícia aqui. Vou chamar pra cá a Bruna. Bruna, chega até aqui. A Bruna passou por um processo de morar fora, morou nos Estados Unidos, fez um intercâmbio, engordou durante esse período lá, né, Bruna? Eu engordei um pouquinho durante esse processo lá, mas eu não tenho uma tendência a engordar. Talvez até por isso tenha te chamado a atenção o fato de você ter tido algum ganho de peso nesse período, né? Que você nunca tinha tido de que lidar com a balança desse jeito. E o mais interessante, na verdade, é que lá o acesso à comida rápida era muito fácil. E então isso era muito sedutor, né? Porque, afinal de contas, naquele momento eu não tinha nenhuma consciência sobre o que eu estava escolhendo ingerir e nem como eu estava fazendo isso. Quando ela voltou, ela começou a perceber que ela começou a apresentar uma série de problemas de saúde, né? E aí custou até você identificar que isso tinha muita relação com o que você estava comendo, né? Eu sofri um bocado aí com uma dor de cabeça que me acompanhou durante alguns anos e eu busquei ajuda médica, fiz os tratamentos, mas a medicina tradicional não respondeu, não cuidou de mim, né? Então eu pensei, eu vou ter que investigar esse desconforto por conta própria. E comecei as minhas pesquisas sobre os aspectos nutricionais do alimento, o que abriu portas para... E o meu interesse também em entender toda a cadeia de produção desse alimento, desde o plantio na agricultura, a distribuição, o manejo dele no beneficiamento, até, então, o meu consumo, né? Até ele chegar no meu prato. Na verdade, tudo isso que ela está dizendo tem muito a ver com um movimento chamado Slow Food, que é um movimento que não é só ligado a comer devagar ou uma comida devagar, como a gente imagina, mas que tem uma preocupação maior, né? A gente até colocou alguns aspectos aqui, mas uma preocupação de como aquele alimento é produzido, né? Se ele faz algum tipo de agressão ao meio ambiente, uma valorização de quem produz aquele alimento, né? Se o alimento realmente é bom, e, ao mesmo tempo, valorizar essa convivência à mesa, que é algo que a gente, aos poucos, vai perdendo, né? O movimento Slow Food, ele traz muita inspiração para mim, assim. Não só ele, como muitos movimentos hoje a gente vê acontecendo no Brasil e no mundo, despertando esse olhar para o que escolher e como consumir, né? Então, assim, e cuidando muito dos impactos dessa produção, que hoje a gente tem uma produção industrial que não cuida dos impactos ambientais e sociais, principalmente em relação a esses alimentos, e trazer isso como uma corresponsabilidade minha. Sim, é responsabilidade das empresas, é responsabilidade do governo, mas, sobretudo, também é minha responsabilidade. E quando eu estava cuidando de mim, eu estava cuidando da minha vida, né? Então... Em quanto tempo você obteve uma resposta positiva do seu organismo para a mudança que você fez da sua alimentação? Olha, acho que foi pouco tempo. Na verdade, quando eu iniciei as pesquisas, as teóricas, logo eu fui para a prática.
Então eu me lembro que eu pegava um caderninho em casa e ia anotando tudo que eu tinha comido, né? Como que estava o meu sono naquele dia e as emoções que eu tinha passado ao longo da semana, uma briga, algum desconforto no trabalho. E eu fui tentando, assim, como num quebra-cabeça, encaixar essas peças para conseguir, depois, então, tomar a decisão assertiva em cima daquilo que estava me trazendo, né, o desconforto, a dor de cabeça. É interessante como realmente aquilo que você falou, então, cada alimento vai ter sobre as pessoas influências e resultados diferentes. Exato, e isso que a Bruna fez é uma coisa que a gente fala muito, é o diário alimentar. Então, quando a pessoa está com muitos desconfortos, a gente orienta ela a anotar tudo que ela comeu no dia. E aí anotar a quantidade, o horário, né? Como foi a refeição, se ela estava com fome. E também anotar as emoções, que é uma coisa que ela me contou que ela fez também. Então, estou ansiosa, estou nervosa, estou estressada. O que está acontecendo naquele contexto, né? É entender que é o que a gente fala, que a comida ela não é só o carboidrato, proteína e gordura, né? Ela é muito mais o que envolve ali. É como a pessoa come, o porquê ela come. E tudo isso, o Slow Food, ele prega muito bem. Que é não somente o quê, né? Mas como foi produzido, o efeito no ambiente, o efeito no seu corpo, né? Como você se sente comendo aquilo. E a questão toda emocional de como a gente muda o que come e o que busca comer dependendo do estado de espírito da gente. Exatamente. Assim, se a pessoa está muito ansiosa, está muito estressada, muitas vezes ela procura um alimento mais calórico, um alimento, né, que é menos nutritivo. Isso que vocês estão colocando no Slow Food é muito interessante. No Japão, por exemplo, há alguns anos, eles têm quase uma disciplina nas escolas, né? Como se fosse um programa especial em que as crianças aprendem todo o processo de produção de um alimento. Então elas vão para a horta, plantam, vem o processamento, aprendem a fazer alimento e aí de alguma forma elas se relacionam melhor, de uma maneira mais saudável com comida, com alimentação. E é uma coisa bacana, né? Porque às vezes em casa a gente não consegue fazer isso, os pais estão muito atribulados no dia a dia, nem na hora da refeição conseguem ter esse contato afetivo. Então é bacana que a escola também possa, de alguma forma, né, contribuir com essa questão. E tudo que a gente aumenta o relacionamento da criança ou do adulto com a comida, ele acaba fazendo com que a pessoa se torne mais saudável. Então, tem dado, por exemplo, que falando da convivência familiar, né, do comer em família, que famílias que fazem refeições juntas, dividindo o mesmo alimento mais de 3 vezes na semana, o índice de obesidade e sobrepeso cai de 12% a 20%. Olha. E aí as pessoas começam a escolher alimentos melhores e do convívio em família mesmo, de simplesmente sentar à mesa e fazer a refeição dividindo o mesmo alimento. Agora, olha só, a gente tem uma pessoa que veio assistir ao programa aqui na plateia, que estava conversando com a gente sobre hábitos alimentares. Ela disse até que tem o hábito de reunir a família. Cadê a Tainara? Mas que para o jantar. Só que o jantar acaba sendo sempre uma coisa mais pesada, né, Tainara? Tudo bem? Tudo. Assim, o jantar lá em casa é sempre empadão, pizza, cachorro-quente. Quer dizer, todo mundo junto. Todo mundo junto. Mas acaba sendo algo que vocês sentem que pesa mais. Sim, sempre. Quase todos os dias é assim. E você ou foi sua filha que está com problema? Eu tive colesterol alto quando eu tive mais ou menos uns 12 anos. E eu sempre fui obesa quando eu era criança. Então, sempre tive esse problema. E assim, agora eu já fiz os exames, está normalizado, mas a gente continua comendo. Tem que ficar... E, na verdade, o que ela falou, o que você estava dizendo, né, Jair? Vocês estavam falando, tá ali, tudo bem, tá todo mundo junto, mas às vezes a pressa faz com que a opção seja uma opção mais rápida, né? De algo que funcione mais rapidamente. Que aí é o fast food, né? O que fica pronto muito rápido. Então, acho que uma dica é sempre pensar, como é que eu posso melhorar essa refeição agora? Então, tá bom, é o empadão que tem ali que já tá pronto. Mas se eu acrescentar um tomate picado, um pouco de alface, e assim vai melhorando já a qualidade e, querendo ou não, diminui um pouco a quantidade do empadão ou da pizza que a pessoa consome. Já tá em família, então acho que é uma pergunta muito simples. Como é que eu posso melhorar isso agora, né? O que dá para fazer aqui rapidinho e cortar um tomate ou cortar uma cenoura, quanto tempo demora, né? Ô, Júlia, você tá fazendo a minissérie, a gente vai falar, a super série, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a sua personagem, mas é visível que você teve um emagrecimento por conta desse papel e desse trabalho muito grande. Não deve ter sido fácil, porque você já era uma menina magra e você perdeu, o quê? Quase 10 quilos. Isso. Eu sempre comi saudavelmente. Minha mãe tem hábitos muito naturais, faz comida em casa pra mim, pra minha família toda. A gente tem o hábito de comer junto.
Mas eu também comia muita porcaria. Muita porcaria. Eu tive que ir me reeducando a forma com que eu comia. Entrei com acompanhamento nutricionista e consegui perder esse peso para minissérie. Aí não deve ter sido fácil, né? Porque você tem que reorganizar o teu organismo todo. Você, em quanto tempo você perdeu esse peso? Então, eu fiquei sabendo 8 meses antes. De começar? 3 meses antes de começar a gravar, eu já fui me reeducando, comendo melhor. E ao longo do tempo da novela também, de gravação, eu consegui perder mais. O movimento Slow Food, ele traz muita inspiração para mim, assim. Não só ele, como muitos movimentos hoje a gente vê acontecendo no Brasil e no mundo, despertando esse olhar para o que escolher e como consumir, né? Então, assim, e cuidando muito dos impactos dessa produção, que hoje a gente tem uma produção industrial que não cuida dos impactos ambientais e sociais, principalmente em relação a esses alimentos, e trazer isso como uma corresponsabilidade minha. Sim, é responsabilidade das empresas, é responsabilidade do governo, mas, sobretudo, também é minha responsabilidade. E quando eu estava cuidando de mim, eu estava cuidando da minha vida, né? Então, Em quanto tempo você obteve uma resposta positiva do seu organismo para a mudança que você fez da sua alimentação? Olha, acho que foi pouco tempo. Na verdade, quando eu iniciei as pesquisas, as teóricas, logo eu fui para a prática. Então, eu me lembro que eu pegava um caderninho em casa e ia anotando tudo que eu tinha comido, né? Como que estava o meu sono naquele dia e as emoções que eu tinha passado. Você teve agora uma filhinha, tem um pouquinho mais de um mês, né? Helena. Já tá aprendendo um monte de coisa que vai poder aplicar com ela. Eu acho que começa a nossa cabeça a ficar muito voltada para o que a gente vai fazer com o filho, com tudo, né? Muito, Fátima, assim, mexeu muito comigo de uma maneira muito positiva, assim, né? Heleninha, ainda falo com a Thaís, né? Esse pacotinho chegou, não trouxe mala, não trouxe nada, e movimentou a casa inteira, né? De uma ocupou, forma né? Ocupou a casa de uma maneira muito gostosa, né? Então é isso, eu acho que acho que é o exemplo que a gente tem que dar para ela, né? A hora que ela começar a comer a papinha dela, né? A sentar com a gente ali para comer, sempre de uma maneira familiar ali na mesa e tal. E tô procurando ser um paizão, tô trocando fralda, ajudo a dar banho, acordo à noite. Eu até falei com a minha mulher assim que eu não achei que era tão difícil amamentar. Não é tão fácil amamentar, né? Porque, assim, machuca, né? Também a mulher, ela acorda muitas vezes à noite, né? Claro, fica muito cansada, então eu ajudo, sei lá, acordo junto, pego ela, tento fazer ela dar uma calmadinha. Isso é super importante. Ao longo da semana, uma briga, algum desconforto no trabalho, e eu fui tentando, assim, como num quebra-cabeça, encaixar essas peças para conseguir, depois, então, tomar a decisão assertiva em cima daquilo que estava me trazendo, né, o desconforto, a dor de cabeça. É interessante como realmente aquilo que você falou, então, cada alimento vai ter sobre as pessoas influências e resultados diferentes. Exato, e isso que a Bruna fez é uma coisa que a gente fala muito, é o diário alimentar. Quando a pessoa está com muitos desconfortos, a gente orienta ela a anotar tudo que ela comeu no dia. E aí anotar a quantidade, o horário, né? Como foi a refeição, se ela estava com fome. E também anotar as emoções, que é uma coisa que ela me contou que ela fez também. Então, estou ansiosa, estou nervosa, estou estressada. O que está acontecendo naquele contexto, né? É entender que é o que a gente fala, que a comida ela não é só o carboidrato, proteína e gordura, né? Ela é muito mais o que envolve ali. É como a pessoa come, o porquê ela come. E tudo isso, o Slow Food, ele prega muito bem. Que é não somente o quê, né? Mas como foi produzido, o efeito no ambiente, o efeito no seu corpo, né? Como você se sente comendo aquilo. E a questão toda emocional de como a gente muda o que come e o que busca comer, dependendo do estado de espírito da gente. Ela não consegue acalmar e fala, amor, acho que ela quer mamar. E acordo ela, ajudo ela ali a colocar ela no peito dela, depois coloco para rotar. Então, como pai ali, eu tô tentando ajudar como eu posso e exercer a minha função de paizão mesmo, né? Que tá uma delícia aqui. Vou chamar para cá a Bruna. Bruna, chega até aqui. A Bruna passou por um processo de morar fora.
morou nos Estados Unidos, fez um intercâmbio, engordou durante esse período lá, né, Bruna? Eu engordei um pouquinho durante esse processo lá, mas eu não tenho uma tendência a engordar. Talvez até por isso tenha te chamado a atenção o fato de você ter tido algum ganho de peso nesse período, né? Que você nunca tinha tido de que lidar com a balança desse jeito. E o mais interessante, na verdade, é que lá o acesso à comida rápida era muito fácil. E então isso era muito sedutor, né? Porque afinal de contas, naquele momento eu não tinha nenhuma consciência sobre o que eu estava escolhendo ingerir e nem como eu estava fazendo isso. Quando ela voltou, ela começou a perceber que ela começou a apresentar uma série de problemas de saúde, né? E aí custou até você identificar que isso tinha muita relação com o que você estava comendo, né? Eu sofri um bocado aí com uma dor de cabeça que me acompanhou durante alguns anos e eu busquei ajuda médica, fiz os tratamentos, mas a medicina tradicional não respondeu, não cuidou de mim, né? Então eu pensei, eu vou ter que investigar esse desconforto por conta própria e comecei as minhas pesquisas sobre os aspectos nutricionais do alimento, o que abriu portas e o meu interesse também em entender toda a cadeia de produção desse alimento, desde o plantio na agricultura, a distribuição, o manejo dele no beneficiamento, até então o meu consumo, né? Até ele chegar no meu prato. Na verdade, tudo isso que ela está dizendo tem muito a ver com um movimento chamado Slow Food, que é um movimento que não é só ligado a comer devagar ou uma comida devagar, como a gente imagina, mas que tem uma preocupação maior, né? A gente até colocou alguns aspectos aqui, mas uma preocupação de como aquele alimento é produzido, né? Se ele faz algum tipo de agressão ao meio ambiente, uma valorização de quem produz aquele alimento, né? Se o alimento realmente é bom e, ao mesmo tempo, valorizar essa convivência à mesa, que é algo que a gente, aos poucos, vai perdendo, né?